emagrecer rápido demais? Primeiro perigo de emagrecer rápido demais. Normalmente, processos de emagrecimento abrupto, exagerado, em um curto espaço de tempo, tem alta relação com dietas malucas, ou seja, um déficit calórico muito acentuado, voltado para uma intervenção muito agressiva, você vai gerar altas compulsões e depois de um tempo, dependendo do plano alimentar, além do déficit calórico, se não tiver bem fracionado, bem equalizado esses macro e micronutrientes, você pode induzir uma desnutrição. Essa desnutrição pode sinalizar tanto lesões por falta de nutrientes, porque normalmente essas dietas malucas são conciliadas com treinamentos exagerados, ou seja, de um volume extremamente errado, inadequado, intensidade errada. Então, você pode gerar lesões articulares, pode gerar disfunções metabólicas por excesso de estresse e pode gerar compulsão. Por quê? Déficit calórico muito acentuado durante muito tempo. São planos alimentares insustentáveis. Nem poderia ser considerado plano alimentar. Tinha que ser considerado terrorismo alimentar. Certo? E aí o paciente emagrece 3, 4, 5, 6 quilos, 10 quilos em pouco tempo. Na hora que ele para de fazer a dieta, ou não consegue mais sustentar a dieta, ou começa a dar uns deslizes, ele engorda 5 vezes mais. E aí só afunda. Ou durante o processo, porque comeu muito pouco e treinou demais, você não tem nutriente, é um sistema que não tem baixa capacidade de regeneração e alta trabalho de estresse, acaba lesionando. Então, esse paciente fica lesionado, tem que ficar sem fazer nenhum tipo de trabalho, desleixa na dieta e quando volta da lesão está 5 vezes mais obeso. Entendeu? E também, outro ponto, que hoje em dia a gente está numa era aí do Covid, né? Parece que já acabou, mas ainda não acabou. Não só o Covid, como outros patógenos exógenos. Toda vez que você faz intervenções muito agressivas, seja dieta, seja treino, ou seja ambos conciliados, você gera uma imunossupressão. Você está mais propenso a se infectar por qualquer tipo de antígeno, inclusive o Covid. Aí você imagina um indivíduo obeso e imunossuprimido. O que dá? Caixão. Entendeu? Se cuida, lindão. Terceiro ponto. Dietas extremamente acentuadas. Você tem que pensar comigo o quê? Você vai fazer uma dieta acentuada, exagerada, certo? Conseguiu visualizar o quadro? Qual que é a finalidade dessa dieta? Fazer o corpo tirar gordura do adipócito e jogar para a corrente sanguínea, esse organismo usar essa gordura como energia e ir gastando essa energia, certo? Só que esse organismo tem que tirar essa gordura de algum lugar, não tem? Do adipócito, e jogar em outro lugar. Aonde você acha que o organismo joga essa gordura? Na corrente sanguínea, né? Então, você imagina um motor, o coração, imagina as suas válvulas, veias e artérias extremamente entupidas. Então, para esse carro funcionar bem, ele precisa de um óleo com uma viscosidade específica. Esse óleo, ele tem que ter uma viscosidade boa, tem que ser fluida e tem que ter os nutrientes, certo? E células, no caso as hemácias, para levar oxigênio e levar nutrientes. A partir do momento que esse sangue ele começa a ficar muito denso, muito grosso, muito viscoso, por um alto percentual de gordura nele. Você já ouviu falar de uma patologia que chama aterosclerose? Para quem não sabe, a aterosclerose é quando acontece o acúmulo de gordura nas suas paredes endoteliais, ou seja, vasculares, e começa a obstruir isso daqui. Se por acaso essa artéria ou veia, ou enfim, normalmente acontece na microvasculatura, nas artérias, nas veias menores, acontece essa obstrução, isso tem nome. Já ouviu falar de infarto? Já ouviu falar de AVC? Então, qualquer órgão, ou seja, todos os órgãos que são dependentes de veias e artérias e que podem se obstruir, você pode gerar uma perda de função, uma necrose. Ou seja, se esse acúmulo de gordura ir ali e funcionar como se fosse um tampão, ir circular, percorrer, viajar sobre a sua corrente sanguínea e chegar em um ponto que ela trava aquele tecido, se for no coração, infarto agudo do miocárdio. Se for na parte neurológica, acidente encefálico vascular. Se for na parte renal, morte renal. Se for no fígado, disfunção hepática. Então, qualquer lugar que essa infeliz, essa gordurinha parar, dá problema. Viu que
É um pouquinho complicado? Beleza. Você sabe como é que essa gordura ela é excretada quando ela não é utilizada, ela caiu na corrente sanguínea, não foi utilizada como energia, normalmente ela vai para o fígado, e aí acontece a gliconeogênese. Gliconeogênese é a produção de glicose através de um outro substrato que não é o carboidrato. Por exemplo, proteína e gordura. No caso aqui tratado de forma prioritária é a gordura. Então, esse fígado ele tem um limite de converter essa gordura em glicose, certo? O restante ele vai ali ser depositado, ser direcionado para a vesícula biliar e depois ser jogado de volta no intestino para sair com as fezes. Só que quando esse pH, essa proporção dessa bile e esse excesso de lipídio modifica essa textura dessa bile, ela começa a criar cálculos. Entendeu? O que é cálculos? Pedrinhas. E aí ela começa a impactar. Tanto pode gerar uma inflamação da sua vesícula e ter que entrar num processo cirúrgico, porque ela obstrui ali essa vesícula e não excreta essa bilis no sistema gástrico, deixando para fazer sua função. Ou essa pedrinha essa vesícula, quando você come algum alimento gorduroso e essa vesícula essa bile ela é produzida, essa vesícula contrai para jogar essa bile no seu sistema gastrointestinal, no caso do intestino, para emulsificar essa gordura e ser digerida e absorvida. Se dentro dessa vesícula se formou, emulsificou um cálculo e sai ali no conduto comum hepático e cai no colédodo, que também tem encontro do pâncreas, você pode gerar uma pancreatite. Então, tem vários problemas que podem acontecer devido a uma simples pedrinha que sai da sua bile por uma precipitação, porque você modificou todo esse meio dessa bilis, que teria que ter uma quantidade específica e fisiológica. Você gerou um distúrbio, entendeu? E aí, para o último ponto, para você começar a entender que não é frescura de médico para poder fechar consulta, ou qualquer outro profissional da saúde. Normalmente, o nosso organismo é extremamente sensível a qualquer tipo de mudança abrupta e sustentada. Por exemplo, quando você diminui demais a alimentação ou treina demais, descansa pouco, sinaliza muito estresse para esse sistema, o organismo começa a tirar de outras estruturas para gerar energia, porque ele está em um estado de alerta, ele não tem energia, está com déficit calórico muito acentuado, está treinando demais, está gastando muita energia. Além de gastar da glicose circulante, que você come dos carboidratos, que normalmente a dieta está pouca, além de tirar da gordura, que é o que você deseja, tem mais um lugar que o nosso organismo consegue criar glicose através de outro substrato, que não é a gordura, que entra o quê? Infelizmente, proteína. Então você gera um processo induzido de sarcopenia metabólica. Você começa a perder massa muscular por estar realizando um procedimento muito estressante, muito agressivo em um curto espaço de tempo. Então, viu que você pode desenvolver distúrbios neurológicos, compulsões, dentre outros problemas. Você pode desenvolver problemas metabólicos, você pode desenvolver problemas imunológicos, você pode desenvolver excesso de estresse comportamental, porque você vive num estado de alerta, porque você está passando fome, está treinando para 3 pessoas, então você fica puto da vida. Pode ter problemas de infartos. Então, infarto é qualquer tipo de obstrução de qualquer veia, qualquer artéria, ou seja, em qualquer órgão que é vascularizado, ou seja, todo o seu sistema. Qualquer lugar que obstruiu, faltou oxigênio, necrosa, perda de função. Entendeu? Litíase biliar, perda de massa muscular, dentre outras complicações, que eu peguei as principais. Logo, entendeu que não é frescura de médico para querer ganhar dinheiro seu? Complicado, né? Na verdade é muito simples. Para a gente chegar num ponto de consenso tudo que você vai fazer e tudo que você precisa, você procura um profissional correto, certo? Eu só não entendo porque até hoje essa resistência que quando você quer cuidar da saúde, você procura todo mundo, menos o profissional certo. Quando seu pneu fura, você vai no borracheiro. Quando o seu encanamento estoura ou dá problema, entope, você chama um encanador.
Quando você tem algum tipo de problema na engenharia, você chama um engenheiro. Quando você tem problema de saúde ou quer emagrecer algum procedimento, você vai no pajé, você vai no macumbeiro, você vai no índio, você vai em qualquer pessoa e não vai no profissional de saúde. Não entendo o que vocês têm na cabeça. Mas a vida é isso, né? Livre-arbítrio. Tem gente que gosta de sofrer e tem gente que gosta de resultado. E eu gosto de resultado. Eu sempre vou na fonte de quem realmente tem propriedade.